Aí, galera, vamos para a nossa aula 3 sobre reações químicas. Bem, a gente já conseguiu identificar, conceituar o que é uma reação química. A gente conseguiu perceber quando esses fenômenos acontecem na natureza, no nosso dia a dia. Coloquei vários exemplos, o exemplo da ferrugem, o exemplo da queima de papel, apodrecimento de frutos, entre outros. Mas é importante também a gente entender que essas reações elas passam por classificações. Elas têm classificações. Então vamos lá. Vamos aprender então os tipos de reações químicas. Olha lá. Reação de síntese ou adição. Pega lá seu caderno e anota aí. Reação de síntese ou adição. A reação de síntese ou adição, pessoal, é muito simples de você entender. Perceba, temos duas substâncias, no caso aqui o H2, que é o gás hidrogênio, e a outra substância é o gás oxigênio, O2. Antes da seta, ou seja, nós temos aqui nos reagentes duas ou mais substâncias. Nesse caso, nós só temos duas substâncias, né, pessoal? O gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, quando nós tivermos duas ou mais substâncias nos reagentes, eles reagirem e formarem apenas uma única substância, nós temos então uma reação de síntese ou adição. Atenção, não confunda substância com molécula, tá, pessoal? Perceba, aqui você deve estar observando duas moléculas, são duas moléculas de água, mas a substância é a água, ok? Antes da seta, o que você tinha era duas moléculas do gás hidrogênio, da substância gás hidrogênio, e uma molécula da substância gás oxigênio. Então, muito cuidado para não confundir substância com molécula. Aqui nós temos duas moléculas, mas são da mesma substância. Uma só substância, que é a substância água. Ok? Vamos lá então para a nossa próxima reação, para a nossa próxima classificação. Observe aí, ó. Reação de análise ou decomposição, pessoal. Quando é que eu tenho uma reação de decomposição ou análise? Quando eu tenho uma só substância. Então perceba, uma só substância reagindo entre si e formando duas ou mais. Perceba, você deve ter visto esse 2 aqui na frente, né? Esse 2 aqui está apenas informando para a gente que são duas moléculas de H2O2. Perceba, isso aqui é uma molécula, por onde eu estou passando o cursor, e esse daqui é outra molécula. Então, são duas moléculas da mesma substância, que é a água oxigenada. Essas duas moléculas da mesma substância reagem entre si. Perceba como há a quebra de ligações químicas e a formação de novas substâncias. Ó. Então, agora nós temos duas moléculas de H2O, estão aqui uma e a outra, e uma molécula de gás oxigênio, que é o gás O2. Então, na reação de análise ou decomposição, uma substância forma duas ou mais, tá? Pode formar 3, 4, 5. O importante é que no reagente só vai ter uma e no produto vai ter duas ou mais. Isso na reação de análise. Agora vamos para a reação de simples troca ou deslocamento. Opa, a gente já até ultrapassou aqui o sinal. Perceba, pessoal, esse 2 aqui, ó, duas moléculas de HCl, estão bem aqui, ó. Duas moléculas de HCl reagem com um átomo, nesse caso não é uma molécula, é um átomo de ferro. Nós temos duas substâncias, ácido clorídrico e ferro. No entanto, na simples troca ou deslocamento, o que você tem é, no reagente, uma substância composta e uma substância simples. Quando é que eu sei que uma substância é composta? Quando ela é formada por dois elementos químicos diferentes. Ok? Então, observe. Uma substância composta, uma substância simples. Então,
nós também temos no produto a formação de uma substância composta e outra substância simples. Perceba, a substância simples, ela só é chamada de substância simples porque possuem os mesmos elementos químicos, não importa a quantidade de átomos. Por exemplo, aqui o H2, como você está vendo, é formado pelo mesmo elemento químico, o hidrogênio. Aqui é uma substância composta porque nós temos átomos do elemento cloro e do elemento ferro. Elementos diferentes formando uma mesma substância. Ok? Então perceba, na reação de simples troca, você tem antes nos reagentes uma substância composta e uma simples, e nos produtos também uma substância composta e uma substância simples. O que acontece é apenas uma troca de átomos. Perceba, o ferro estava sozinho, pessoal. E agora ele está junto com o cloro. E o hidrogênio que estava junto com o cloro, agora está isolado para cá. Ok? Por isso que é uma reação de simples troca ou deslocamento. Na reação de dupla troca ou deslocamento, corrigindo novamente aqui, pessoal, reação de dupla troca, você tem duas substâncias compostas antes e duas substâncias compostas depois, ou seja, duas substâncias compostas no reagente e duas substâncias compostas no produto. Perceba, aqui no reagente nós temos o hidrogênio com o cloro formando o HCl, que está bem aqui, e o NaOH, que é a soda cáustica, tá? Bem aqui também no reagente. Perceba, são substâncias formadas por vários elementos químicos, né? Hidrogênio, oxigênio, sódio, e aqui no ácido clorídrico, hidrogênio e cloro. Olha o que vai acontecer. Perceba, o hidrogênio está ligado ao cloro e o sódio está ligado ao oxigênio. Então o que eles fazem é uma dupla troca. O sódio se desliga do oxigênio e o hidrogênio com o cloro também se desligam e formam então novas substâncias. Tá? Observe NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha, e H2O, que é a nossa água. Se você entendeu, deixe aí seu comentário. Se você teve alguma dúvida, pode guardar, colocar aí no seu caderninho e trazer para a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, a gente vai tirar na próxima aula. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Então a gente se encontra aí no na nossa próxima aula. Ok, pessoal? Até mais.